Olá, meu amado, a paz do Senhor Jesus, bom dia para a tua vida. Neste momento estamos aqui mais uma vez com a palavra de Deus para edificação da sua vida, o teu fortalecimento e que esta palavra venha estar dando direção à sua vida no momento ao qual você vive. Eu queria destacar aqui a palavra de hoje, Jonas capítulo 1, versículo 3, que está escrito assim: E Jonas se levantou para fugir da presença de Deus, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da presença de Deus. Eu queria destacar aqui acerca da presença de Deus. Será que tem como o homem fugir da presença de Deus? Tem como o homem conseguir realizar essa façanha e conseguir se esconder em algum lugar neste universo da presença de Deus? Nós observamos aqui a história de um homem, um profeta de Deus, Jonas, que queria, a Bíblia nos relata, que fugir da presença de Deus. Olha só a ignorância deste homem. Um homem que conhecia o próprio Deus, conhecia as Escrituras sagradas, um homem que tinha uma missão de salvar vidas, salvar almas. E ele, no momento, a Bíblia nos relata que veio a palavra do Senhor a Jonas. Um homem que conheceu uma revelação da palavra de Deus. Deus se revelou através da palavra a Jonas. E Jonas decide fugir da presença de Deus. E quais são os resultados, aliás, as consequências ruins quando o homem deseja fugir da face de Deus, da presença de Deus? O que acontece? Quais são os agravos? Quais são os lados positivos do homem estar na presença de Deus? O homem estar na presença de Deus é tudo na sua vida. Porque Deus é tudo. E estar diante da presença dele é a maior bênção. Então vemos, amados, acerca no Salmo 139, que é impossível. Está escrito lá, o salmista coloca que é impossível nós fugirmos da presença de Deus. Não tem como. Primeiro que a presença de Deus está em todos os lugares. Deus tem esse atributo em estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então é impossível. A menção lá no Salmo 139, que se você subir até um alto cume, não tem como você fugir, Deus vai estar lá. Se você for nas profundezas do mar, Deus vai estar lá. O próprio Jonas aqui, a Bíblia nos relata que quando ele é engolido por um grande peixe, e este peixe vai para as profundezas, Deus lá está e ouve a oração de Jonas. Então a Bíblia nos relata, amados, que a presença de Deus é tudo. Nós vemos menção aqui em Gênesis 3, versículo 9, que Adão e Eva, depois do pecado, se esconderam da presença de Deus. A presença de Deus veio sobre eles e foi o momento que o homem estava ali a se esconder. O que faz o homem se esconder da presença é o pecado. E a Bíblia nos relata aqui no versículo 3, no versículo 8 do capítulo 3 de Gênesis, que fez o homem fugir da presença de Deus, o pecado, a iniquidade, o mal. A gente fica envergonhado quando a gente peca. A presença de Deus, ela é tão santa, tão maravilhosa, que faz o homem, com o seu pecado, se esconder. Ele fica constrangido. Então vemos que é o pecado que faz o homem se esconder da presença. Não tem como o homem andar na presença de Deus e ao mesmo tempo com o pecado no coração. Não tem como ter aliança, a presença de Deus com o pecado.
O homem tem que ter uma posição, confessar o seu pecado, se arrepender para voltar para a presença de Deus. Então não tem aliança, o pecado com a presença. Eu tenho que me ver como que eu estou diante da presença. Tem pecado? Se tem pecado, tem que ter confissão e arrependimento de pecado. Então a Bíblia nos relata, amados, acerca de que Jonas tinha uma missão com o seu ministério, pregar a palavra, ir até Nínive, um local que tinha 120 mil vidas, almas, precisando de salvação. E este homem, ele toma uma direção errada. Deus dá uma direção, vai para ali, ele vai para o outro lado. Da mesma forma, eu começo a entender a vida do profeta Elias. O profeta Elias, Deus tinha uma missão para ele, com um ministério, tudo dando certo. E por causa de uma enfermidade, uma depressão, ele toma outra direção, foge da presença. Então, a Bíblia nos relata que a vida também do crente, da igreja, é a mesma coisa. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, eu tenho um ministério, você tem um ministério, temos que cumprir, temos uma ordem de Deus, e para cumprir tudo isso temos que estar na presença, porque a presença de Deus é que faz a obra, o próprio Deus que faz a obra, o Espírito Santo, não sou eu e nem você. Então devemos estar na presença para cumprir o ide de Cristo Jesus. E Jonas aqui decide fugir. Recebe uma ordem, no versículo 2, levanta-te e vai para Nínive. E chega lá, cumpre a tua missão. Obedeça a minha ordem. Então, vemos, amados, quais são acerca dos resultados. Aqui eu vejo que nós não devemos fugir da presença, e sim estar na presença. Devemos fugir da presença do mal e não da presença de Deus. A Bíblia nos fala aqui que quando a gente está na presença, tudo é bênção. Quando se foge da presença, é maldição. Tudo dá errado. Acerca da presença que devemos fugir, é da presença do mal, é da presença das coisas ruins. Quando estamos na presença de Deus, estamos fortes. E nós vemos que é o inimigo que tem que fugir da nossa presença. É o inimigo que foge da nossa presença, porque a presença de Deus está em nós. Ficamos fortes. E quando saímos da presença de Deus, ficamos fracos. Então, permaneça na presença de Deus. A Bíblia nos relata, amados, que quando fugimos da presença de Deus, tem as consequências. E nós vemos aqui, amados, a primeira consequência: Jonas perde o discernimento do que é certo e do que é errado. Primeiro versículo. Ele perde o discernimento. Você, quando foge da presença de Deus, você perde o discernimento, que é uma ferramenta espiritual na sua vida. O que é certo, o que é errado. Discernimento, discernir. Jonas não teve mais o discernimento. Estava sem o discernimento. A Bíblia nos relata, mais uma palavra muito interessante, versículo 2. Que vidas estavam em Nínive. Almas, amor pelas almas. Há um esfriamento em nós. Acerca das almas quando saímos da presença de Deus. Jonas esfriou o amor pelas pessoas. Não queria ir salvar vidas, salvar almas. Então houve um esfriamento pelas outras almas, ao amor ao próximo. Houve esfriamento, porque saiu ele da presença de Deus. Quando Jonas ele sai da presença de Deus, ele entra em caminhos errados. Assim acontece com a gente também. A Bíblia nos relata, amados, que este homem entra em caminho errado, vai para um outro lugar, junto com outras pessoas.
pessoas que não eram crentes, né? Ele se assenta em roda de escarnecedor, se junta com pessoas erradas, faz aliança com pessoas erradas, tudo porque fugiu ele da presença do Senhor. Entrou em um barco, se juntou com pessoas que não tinham compromisso, não tinham aliança com Deus. Então, a Bíblia nos fala, amados, que também no versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Quando a gente sai da presença de Deus, Deus permite um mal vir sobre a nossa vida. É um outro detalhe. Deus permitiu um mal, uma grande tempestade vir sobre Jonas, um mal. Deus permitiu, porque ele saiu da presença. Então, começa a analisar agora a sua vida. Começa a ver o contexto dos seus caminhos. Com quem você tem se juntado, se aliançado? Que tipos de lugar que você tem colocado a tua vida, se assentado? Que tipo de prática? Começa a analisar. É hora de voltar para a presença de Deus. A Bíblia nos relata, amados, que Deus permite chegar o mal. A Bíblia nos relata, amados, que a palavra de Deus é muito bem clara, que ele entra em um navio, vai para o caminho errado, se junta com pessoas erradas. Tudo porque ele foge da presença. Você sabia que a presença de Deus é maior do que a bênção? A Bíblia nos fala que em Êxodo capítulo 33, versículo 5, ali a história de Moisés, todo o povo, indo para a terra prometida. Uma bênção. O que tinha naquela terra lá? Terra que mana leite e mel, terra farturenta, terra fértil. Bênção de Deus. Mas Deus fala com Moisés: eu não vou no meio do povo porque tem pecado. Enquanto esse povo não tirar a idolatria do coração, o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído dentro deles, do coração deles. Enquanto o povo não tomar uma postura, uma decisão de não deixar o pecado, eu não vou no meio do povo. Aí Moisés faz aquela oração: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. O que ele estava vendo? A presença de Deus é maior do que a bênção, maior do que o milagre, é maior do que a cura. É a presença de Deus. Então a Bíblia nos fala aqui acerca de que este homem queria fugir da presença e ver os resultados, as consequências ruins na vida dele. Reflita agora, onde você está, para onde você está indo. Volte, volte porque tem chance, Deus está te esperando, Deus tem saudade de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você gostando deste vídeo, tá? Inscreva-se neste canal para receber outros vídeos para edificação da sua vida. Obrigado pela tua atenção e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.